E vamos relembrar que hoje vamos relembrar que a igreja celebrou ontem, domingo, a festa da apresentação do Senhor, que marca o momento em que Maria e José levaram o menino Jesus ao templo. Neste dia também, conhecido como Festa das Candeias, são abençoadas as velas, simbolizando Cristo como a luz do mundo. Além disso, é um dia de oração pelos religiosos, pedindo que, como luzes, irradiem a presença de Cristo no mundo. E para aprofundarmos nesta festa litúrgica, eu vou conversar agora com o padre Jean Richard Lopes, que é doutor em teologia bíblica. Bom dia, padre Jean, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Pai Eterno. Padre, como cristãos, de que maneira nós podemos compreender o significado espiritual dessa festa da apresentação do Senhor? O significado dessa festa eu descreveria com três aspectos que provém próprio do texto bíblico, que é a narrativa que nos ajuda a entender o sentido dessa festa. O primeiro sentido encontramos no gesto de Simeão, quando se depara com Maria e José e o menino no templo. Sabemos que Simeão vai ao templo inspirado pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo que havia colocado a esperança no coração de Simeão, de que ele teria a oportunidade de ver, de experimentar o Messias, se apresenta naquele momento de novo e o inspira. Quando Simeão chega no templo, se depara com Maria, José e o menino. E qual é a reação dele? Antes de tudo, uma reação muito simples, diríamos até espontânea. Ele pega o menino nos braços. Essa é a primeira coisa que devemos destacar. Por quê? Pegar o menino nos braços tem um simbolismo, tem um significado muito importante, que não pode ser entendido simplesmente do ponto de vista material. Alguém, um velho no caso, que acolhe com os seus braços uma criança. Não. Esse tomar nos braços indica a atitude que todo cristão, toda cristã, tem que ter diante do Cristo. É como se já no começo do Evangelho, com essa cena, Lucas, que é quem nos escreve a apresentação do menino no templo, quisesse nos dizer, e de fato nos diz, por meio do gesto do Simeão, que todos precisamos acolher esse menino nos nossos braços. Por que precisamos acolhê-lo? Já no início, o próprio Lucas nos tinha dito o porquê. Ao relembrar uma ordem dada lá no Antigo Testamento, que todo menino primogênito deveria ser apresentado no templo, consagrado ao Senhor, Lucas nos ensina que este menino é santo. Tem a ver com Deus, está relacionado com Deus, pertence a Deus. A segunda coisa também está relacionada com Simeão. Tendo acolhido esse menino, ele eleva um grande louvor a Deus, a oração que normalmente nós chamamos de Nunc Dimittis. Nesta oração, ele praticamente bendiz a Deus, louva a Deus, dizendo para nós quem é esse menino, luz das nações e glória de Israel. Como a Vanessa bem recordou, exatamente por causa dessa ideia de Jesus como luz das nações, a celebração de ontem, na verdade, é também a celebração que na devoção popular se transformou na celebração de Nossa Senhora das Candeias ou da Candelária, não é? Ou seja, colocando a vela como um símbolo para nos recordar com a sua chama que é Cristo a nos iluminar. Portanto, o segundo aspecto qual é? Tendo acolhido o menino, primeiro aspecto, o segundo aspecto é deixar-se iluminar por este menino, que não traz simplesmente uma luz como uma compreensão grande na nossa cabeça inteligente, mas nos traz a certeza do amor de Deus, que no calor justo nos aquece, com a luz justa nos ilumina e vai nos guiando na nossa vida para uma experiência sempre maior do próprio amor de Deus. O terceiro aspecto
também está relacionado com Simeão. Depois de ter pego o menino nos braços, de ter apresentado um hino de louvor, ele então dirige uma palavra que em princípio é geral: este menino será sinal de contradição, e que depois é dirigida especificamente a Maria. Ou seja, o menino que deve ser acolhido e que é a luz de Deus nas nossas vidas é um menino que nos compromete. Se de fato nos abrimos para acolhê-lo, significa que nós estamos abraçando o projeto de Deus. E vejam que bonito. Simeão está no fim da vida, é um homem bem idoso. Jesus é ali um menininho pequeno, uma vida ainda em construção. Isso significa que quando nós acolhemos Jesus, nós nos abrimos a viver um processo. É uma vida que tem que crescer, unida a esse menino. Mas essa vida, esse processo, vai também revelar as nossas contradições. Ou seja, o processo exige um compromisso da nossa parte para viver uma transformação que só é possível se nós aceitarmos a continuar unidos a esse menino, caminhando com esse menino. Ao acolhê-lo, temos que nos colocar atrás dele, quando adulto, na condição de discípulo e discípula. E aí, para fechar essa explicação, a palavra dirigida diretamente a Maria. Uma espada te traspassará o coração. Nós ouvimos essa expressão do Evangelho e normalmente associamos de uma forma muito imediata a ideia de Nossa Senhora das Dores. Maria aos pés da cruz, que sofre ao ver o seu filho morrer. Não é difícil para mim, para você, para a Vanessa, que conduz muito bem esse programa, imaginarmos o quanto uma mãe sofreria ao ver o seu filho morrer. Mas o Evangelho aqui não quer simplesmente dizer o quanto uma mãe sofreria, o que não é difícil para nenhum de nós compreender. O sofrimento está associado ao fato de que esse menino, o filho de Maria, como o próprio Evangelho diz com muita clareza, ele é o Messias. O que significa isso? Na condição de Messias, ele não será aceito por todos, sinal de contradição. Ou seja, vai enfrentar resistência, hostilidade, inclusive violenta, ao ponto extremo e radical de assassiná-lo numa cruz. A mãe vai sofrer com o Messias. Sofrer com o Messias implica em permanecer unida ao Messias, sem interromper, atrapalhar a missão do Messias, mas caminhar com o Messias, para que o sofrimento não se transforme numa ocasião para desvio de Deus. Mesmo porque a vida do Messias não termina na cruz, ela se completa e se revela plenamente na ressurreição. Portanto, fazendo uma síntese, com a festa da apresentação do menino Jesus no templo, nós somos convidados a repetir o gesto de Simeão. Não o gesto material, mas um gesto espiritual, um gesto profundo de acolhida de Jesus nas nossas vidas. Essa acolhida precisa se transformar numa oração de louvor. Reconhecer em Cristo a luz que Deus nos dá como graça para nos acompanhar, para nos iluminar, para nos abençoar. Porque acolher um menino não significa que a nossa vida fica mais fácil. Pelo contrário, não fica mais fácil fora, o mundo não vai ser bonzinho conosco porque acolhemos Cristo. E não fica mais fácil dentro, nós também carregamos algumas contradições que precisam ser reconhecidas, que precisam ser vistas. Quando essas contradições são vistas diante dos olhos de Deus, que é sempre misericordioso, então nós não nos descobrimos simplesmente acusados, julgados ou condenados. Quando as nossas contradições são iluminadas pela luz que é o menino, o Messias em nossas vidas, diante dos olhos de Deus, então nos descobrimos diante de uma oportunidade nova. Reconhecida a contradição, então trabalhar para superar essa contradição. Padre e terceiro, a perseverança no testemunho. Vanessa.
Padre Jean, é impressionante como que um episódio bíblico pode ter tantas reflexões e ser tão valioso para a gente, assim, em toda a vida, né? São várias vertentes aí que a gente pode trabalhar em nós mesmos, em sociedade, para que a gente possa crescer. Mas eu queria tocar no assunto que o senhor acabou de dizer. Essa festa da apresentação também é conhecida como a festa das candeias, que simboliza Cristo como a luz do mundo. E o que a gente, em particular, pode aprender sobre ser luz no mundo? De que maneira que a gente faz isso na prática? Você tocou numa coisa, num aspecto dessa celebração muito importante. E me permita dizer uma coisa antes para responder mais objetivamente a sua resposta. É comum que na celebração da apresentação do Senhor, nós levemos alguma vela para a igreja, ou a própria igreja nos ofereça essa vela, que será abençoada, e depois levamos para nossas casas. Muitas vezes, as pessoas entendem essa vela abençoada na celebração da apresentação do Senhor como um amuleto da sorte, ou como um amuleto que nos impede de ser tocado pelo azar e pelas dificuldades da vida. Não é esse o sentido da vela. O sentido da vela abençoada é duplo. Primeiro sentido da vela abençoada. Essa vela abençoada que levamos para casa simboliza a graça de Deus que se renova todo ano na nossa vida. Desse Deus que não quer nos deixar na escuridão, desse Deus que quer nos acompanhar e nos apoiar. Desse Deus que não faz a nossa vida mais fácil, mas desse Deus que não nos deixa abandonados diante das dificuldades da vida. Portanto, o primeiro sentido é o dom, é a graça que nos é dada e que nós levamos para dentro da nossa casa. De novo, estamos diante de um gesto simbólico. Ao levar essa vela material para dentro de nossas casas, a igreja quer nos ensinar que com aquela bênção, a luz tem que ser levada para dentro do nosso coração. Aquele lar pequenininho no nosso peito, na nossa interioridade, que Deus alcança com o seu amor. O segundo sentido da vela. Ao levar a vela para casa, nós não podemos esconder essa chama de Deus. Pelo contrário, tem aí um compromisso ao qual todos nós somos chamados. Ao levar a vela para casa, nós somos convidados a brilhar na vida, no mundo, onde quer que nos encontremos. A começar da nossa casa, nas nossas relações familiares. E depois, no nosso trabalho, na escola, no clube, no campo de futebol, na piscina, no bar com os amigos, no churrasco com os amigos, desenvolvendo uma ação social, ajudando alguém. Ou seja, em qualquer situação, nós que recebemos a graça da luz de Deus, precisamos nos tornar luz no mundo, testemunhar esse amor de Deus. Com a nossa situação pequena, simples, às vezes até quase impotente, porque não é que conseguimos produzir grandes mudanças sozinhos, mas independente disso, em cada relação, em cada situação, que nos esforçarmos para viver segundo o Evangelho, o amor ao próximo, nós nos tornamos luz. Nós nos tornamos essa pequena vela que carrega uma chama. A vela somos nós. A chama é o Cristo instaurado, acolhido em nosso coração. Mas por que eu disse o esforço? Porque de fato é um esforço. O amor cristão não é gostar do outro. O amor cristão é ser e fazer o bem na vida do outro, independentemente do fato de eu gostar ou não do outro me ser simpático ou antipático. Então, é um esforço, porque nem sempre nós conseguimos de uma forma natural, inclusive nem sempre nós conseguimos de uma forma prazerosa viver esse amor, mas nós somos chamados a esse amor. Se assumimos esse esforço, então nós somos luz no mundo. Mas para conseguir viver esse esforço, é preciso acolher o menino em nossos corações, na nossa vida, para poder depois compartilhar, doar aquilo que nós recebemos, porque o amor profundo é receber e saber dar.
Aquela vela, então, que nós trouxemos para casa após a celebração de ontem, tá ali, ó, como marca de que nós precisamos ser essa luz. E quando a gente achar que a nossa luz ali, ó, tá pequenininha, se apagando, a gente acende aquela luz, faça uma oração e peça realmente a Jesus que venha ser luz dentro de cada um de nós. Bom, quero mudar agora esse cenário para Nossa Senhora, que ao levar Jesus ao templo, nos convida a entender o papel da Virgem Maria como modelo de obediência e também humildade diante do plano de Deus. Como é bonita essa passagem e também como Nossa Senhora recebe esse chamado de Deus. Exatamente. E gostaria de destacar um aspecto que às vezes passa assim, sem que a gente dê muita atenção, na própria narrativa do texto bíblico. A respeito de Maria e de José, que é também uma figura que não podemos ignorar, porque ele está ali e ele contribui, ele ajuda Maria a viver a sua missão. Ele ajuda o menino a crescer, a aprender a ser homem, a se relacionar com os homens. Ele também é importante. Mas, claro que Maria tem um destaque. Tanto que Simeão dirige uma palavra direta a ela. Mas tem uma frase bonita no Evangelho que diz o seguinte: diante daquilo que Simeão falou, e aí a referência é seja ao hino, como também a afirmação de que o menino é uma contradição, Maria e José ficaram surpresos. Poderíamos também traduzir com maravilhados. Como entender essa surpresa? A surpresa pode ser uma reação psicológica. Eu não esperava me deparar com alguma coisa que, de repente, eu descubro. Mas a surpresa ali, ela não é psicológica, ela é teológica. O que significa isso? A surpresa, de acordo com a intenção de São Lucas, ao nos descrever essa cena, ela significa que, aos poucos, Maria, acompanhada de José, vai conhecendo melhor o mistério de Deus que se revela em Jesus. Por que estou destacando isso? Porque Maria também vive um processo de descoberta do menino. Apesar de toda a particularidade, de toda a extraordinariedade da origem desse menino, uma particularidade que nós não somos capazes de compreender na profundidade, porque só ela viveu isso no próprio corpo, no próprio útero e no próprio coração. Nós entendemos aproximadamente, já é suficiente, sem dúvida nenhuma, mas apesar disso, ela vai se abrindo cada vez mais a compreender o mistério de Deus no menino, como um mistério de salvação, como um dom que nos é dado, como um compromisso de vida. Ficar surpresa, portanto, não é simplesmente descobrir algo que extraordinário. Ficar surpresa significa ir entrando no mistério, ao mesmo tempo que ser cada vez mais abraçada para o mistério. E na simplicidade e na humildade, como você disse, que é característica da Maria do Evangelho, porque às vezes nós carregamos uma ideia de Nossa Senhora muito gigante, muito mágica, a Maria que faz milagres, não é? E esquecemos que no Evangelho, sem desmerecer tudo isso que acabei de dizer, que faz parte da nossa devoção popular católica, mas no Evangelho Maria tem uma simplicidade. Mas essa simplicidade, ela é profunda, não é simplória. Então, é uma simplicidade que vai colhendo cada vez mais a presença de Deus. E com isso, nessa simplicidade, abertura de acolhida do mistério de Deus presente no menino, ela é uma luz. É uma luz para a igreja lá no passado. A igreja que por primeiro leu esse texto de Lucas. É uma luz para a igreja que vem caminhando no século e que chegou até nós. É uma luz para mim, para você, Vanessa, para todas as pessoas queridas que nos acompanham aqui pela TV Pai Eterno. Ela é um exemplo que vai nos ajudando a ter esse coração aberto para, de fato, conseguir viver aquilo que Simeão expressa com os braços e que José delicadamente vive ao seu lado.
Eu quero agradecer, Padre Jean, por essa oportunidade, né, de partilha com o Senhor. O Senhor realmente nos colocou assim, ó, diante desse mistério da apresentação do Senhor de uma forma tão leve, mas tão profunda. Quero agradecer e que o Senhor esteja convidado a mais vezes falar conosco aqui no Família de Amor, viu? Muito obrigada. Caríssima, foi um prazer te conhecer, embora assim pela TV, pela internet. Foi um prazer poder participar e colaborar também com esse programa que você conduz muito bem, com a TV Pai Eterno. E gostaria de deixar aqui um abraço e uma prece, né, uma oração a Deus por todas as pessoas queridas que acompanham, que seguem, que apoiam a TV Pai Eterno. Amém. Muito obrigada.